estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. Mesmo quando não vejo, tu estás agindo. E nunca para de agir. E nunca para de agir. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és.
é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Que alegria estar junto com você nessa noite. Eu sei que Deus vai nos abençoar de uma forma sobrenatural. Hoje nós vamos dar início a uma nova série aqui na igreja, que tem por tema Contra-ataque. É a nova série da nossa igreja, Contra-ataque. E eu queria iniciar essa mensagem dessa noite orando com você. Eu quero que nós possamos orar a Deus e clamar a Ele, pedir que Ele possa reinar sobre esse momento, sobre a nossa vida. E eu queria que você me acompanhasse nessa oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos render diante de Ti. Nós sabemos, meu Deus, que precisamos de Ti. Há uma necessidade no nosso coração, meu Pai. Nós precisamos de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir as Tuas direções, nós queremos nos submeter diante do Teu senhorio nessa noite. Fala conosco, meu Deus, nós precisamos de Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Eu gostaria de ler um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo do 24 em diante, que diz assim: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigo dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei de jejum, suportei frio e nudez. O que é contra-ataque? Na verdade, contra-ataque é uma resposta contra um ataque do adversário. Quando você se sente atacado, você automaticamente reage. Há quem diga que a melhor defesa é o ataque. Muitas vezes nós sofremos, passamos lutas, tem gente que enfrenta os maiores desafios da vida e não sabe como reagir. Na verdade, nós precisamos entender que quando você reage, você está acordado, está vivo, está reagindo diante dos ataques do inimigo. E é isso que nós precisamos fazer, saber como reagir. Eu lembro de uma história na Bíblia que me edifica muito, que é a história de Davi e Golias. Golias chega diante do povo de Israel e ele amedronta o povo estava atemorizado, o povo não sabia como reagir, mas de repente teve alguém que teve coragem de contra-atacar. Teve alguém que teve coragem de dizer: opa, para aí, as coisas não são desse jeito, basta. E quando Davi viu que Golias estava atingindo o povo de Deus, ele se levanta e diz: vamos atacar esse filisteu, vamos atacar esse gigante, vamos mostrar para ele quem é Deus. E quando ele toma essa atitude, ele pôde ter vitória, como você conhece a história. Sabe o que eu penso? Eu penso que tem muita gente sofrendo muitos ataques do inimigo. O inimigo está contra-atacando, o inimigo está atacando com toda a sua força. E nesse momento você precisa entender que Deus espera de você uma reação. Paulo enfrentou todas essas lutas que nós acabamos de ler aqui nesse texto. Paulo enfrentou luta, Paulo enfrentou problema, naufrágio, ele foi açoitado, ele enfrentou tantos desafios que eu e você poderíamos dizer: Paulo tem a justificativa de ficar sofrendo, de poder estar em uma depressão, de poder estar triste, mas não foi isso que ele fez. Na verdade, Paulo reagiu a cada uma dessas lutas. Paulo olhou e disse: olha, eu preciso reagir. E quando ele estava reagindo, Deus falou ao seu coração, e tem esse versículo que eu gosto muito, que diz assim: mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo estava tentando encontrar justificativas para suas lutas,
Deus fala com ele e diz assim: olha, o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Você sabia disso? O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, e é isso que nós precisamos entender. Às vezes passamos por lutas, passamos por problemas e não sabemos como reagir, e Deus está dizendo para você nessa noite: olha, eu quero te aperfeiçoar. Cada luta que você passa é para ser uma pessoa melhor. As lutas que você está enfrentando, Deus vai usar isso para glorificar o nome dEle, para te abençoar, para te fazer uma pessoa ainda melhor. Você pode dizer amém por isso? Então, pastor, como vamos lutar? Como nós vamos vencer? Como nós vamos enfrentar esses problemas e vencer? Existe uma resposta, e eu queria ler mais um texto para você, que está em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firme nos dias maus. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir nos dias maus e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. As nossas lutas não são carnais. Você pode dizer amém por isso? Você não está lutando uma luta carnal. A nossa luta é espiritual. Nós não lutamos contra a pessoa. Você não luta contra o seu chefe. Você não luta contra a sua mãe. Você não luta contra o seu pai. Você não luta contra o sistema que te governa. Você não luta contra o presidente. A nossa luta não é carnal. A nossa luta é espiritual. E quando você entende isso, você descobre que pode lutar e pode vencer. Você descobre que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida, e Deus tem vitória para nós. Deus nos deu algumas armas que eu queria compartilhar com você nessa noite. Que armas, pastor? Que armas espirituais são essas que nós temos para vencer as nossas lutas? Eu queria começar com uma arma que eu acho sobrenatural. Qual o nome dessa arma? Primeiro, oração. Oração é a primeira arma que nós temos para vencer as nossas batalhas. Deus, Ele poderia viver sozinho, porque Ele em si mesmo, Ele tem todo o poder para ter tudo o que precisa no universo. Mas Deus resolveu se relacionar com o homem. Deus resolveu se relacionar com o homem através da oração. A Bíblia diz que no jardim do Éden, pela viração do dia, Deus ia se encontrar com o homem, Ele ia conversar com o homem, e isso é a oração. O que é oração, pastor? Oração nada mais é do que conversar, do que falar aquilo que está no seu coração para Deus. E Deus não fica surpreso, ou Deus não fica impressionado com palavras bonitas. O que impressiona a Deus é um coração sincero. O que impressiona a Deus é quando eu falo aquilo que está no meu coração. É quando eu oro e digo: Senhor, eu preciso te falar aquilo que está no meu coração. Tem gente que quando vai orar, eu já vi gente que quando vai orar, ele muda até o tom de voz. Isso não impressiona a Deus, irmão. O que impressiona a Deus é quando eu sou sincero, é quando eu falo aquilo que está lá dentro do meu coração. A oração é uma arma sobrenatural. Você pode dizer amém por isso? Nós precisamos desfrutar da presença de Deus. Nós precisamos ter a alegria de estar com Deus. Tem gente que quando vai orar, ele fica triste. Tem gente que quando vai orar é um sofrimento, é uma tristeza, uma luta para orar. E não deveria ser assim, porque a oração é um prazer, é um momento que nós temos para falar com Deus, é o momento que nós temos para conversar com o nosso Pai. Ele quer falar ao nosso coração, Ele quer trazer mensagens poderosas ao nosso coração, Ele quer nos dar respostas. Só que a oração precisa ser um diálogo, a oração precisa ser uma construção diária. Na verdade, ninguém começa a ser amigo de uma pessoa de uma forma íntima do dia para a noite. Com Deus também não é diferente. Quanto mais você conversa com Deus,
mais próximo você estará de Deus. É assim que funciona. Quando você conversa com Ele, você pode ouvir a sua voz, você pode ouvir aquilo que Ele tem para te falar, e isso muda toda a nossa vida. Será que você pode dizer amém por isso? A oração é essa conversa sincera. Eu fico impressionado, é que Jesus, quando estava na terra, Ele fez diversos milagres. Ele curou cego, Ele curou paralítico, Ele fez o mar parar, Ele fez coisas sobrenaturais. E os discípulos de Jesus estavam ali, observando tudo que Jesus fazia. E sabe o que chamou a atenção dos discípulos? Foi quando Jesus orava. Ficou tão claro isso, que os discípulos disseram para Jesus: Jesus, me ensina a orar. Veja que interessante, eles não pediram a Jesus para que Jesus pudesse ensinar eles a pregar, para que Jesus pudesse ensinar eles a curar os enfermos. O que chamou a atenção dos discípulos foi a oração de Jesus. Eles disseram: Jesus, ensina-me a orar. E Jesus disse para ele: Pai nosso que estás no céu. Essa foi a oração, Pai nosso que estás no céu. A oração que Jesus deu aos discípulos como um modelo de oração. Jesus disse para eles: então vocês devem orar assim, e deu um modelo de oração. Porque Jesus sabia que eu e você só temos como sobreviver a esses ataques do inimigo se nós tivermos uma vida de oração. É a vida de oração que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa família, os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós precisamos orar e confiar nesse Deus que é todo-poderoso. Você imagine, se Jesus, Filho de Deus, teve que orar, você imagina eu e você. Eu e você sem oração, nós nos tornamos uma presa fácil para o inimigo. Eu e você precisamos orar. É a oração que muda a nossa vida, é a oração que muda a nossa história, é a oração que muda tudo o que precisa de mudança na nossa vida. Eu quero te encorajar a viver uma vida de oração. Talvez você me diga: pastor, mas eu não consigo orar 1 hora. Tudo bem, então comece orando 10 minutos, comece orando 5 minutos, mas você precisa começar, porque eu garanto a você, quanto mais você orar, mais você terá prazer em estar na presença de Deus. Você pode dizer amém por isso? Mas não esqueça, a oração é como oxigênio. O ser humano, ele não consegue viver sem oxigênio. Sem oxigênio ele morre, sem oxigênio ele não tem como existir. A mesma coisa é a minha vida e a sua. Quando falta oração, falta oxigênio. Você pode até andar durante algum tempo, andando, sobrevivendo, com falta de ar, mas quando falta o oxigênio de uma vez, quando falta o oxigênio, você já não tem como viver. Porque você precisa dele para existir. A mesma coisa é a oração. Quando falta a oração, você às vezes já até está morto e não sabe. Hoje Deus quer que eu e você possamos tomar posse dessa arma poderosa para ir contra os ataques do inimigo e vencer. Na verdade, eu e você só podemos vencer se tivermos uma vida de oração. Você pode dizer amém por isso? A oração é a base para a nossa vida. A oração é aquilo que nos leva à presença do Pai. E existem vários tipos de oração. E nós não estamos aqui nessa noite para te dizer como você deve orar. Porque, na verdade, cada pessoa tem o seu estilo de oração. Tem gente que gosta de orar andando, tem gente que gosta de orar deitado, tem gente que gosta de orar no banheiro. Não importa o lugar que você possa estar orando. O importante é você estar perto de Deus, é você conseguir ouvir a voz de Deus. Eu sou impressionado na Bíblia com algumas orações. A primeira oração que me chama muita atenção é a oração de Ana. A Bíblia diz que Ana orou pelo seu filho. Ela não podia ter filhos.
e ela orou, ela precisava de um milagre. Então na oração de Ana, eu vejo a oração do milagre, a oração das causas impossíveis. Você tem alguma coisa que você tem julgado ser impossível de alcançar? Sabe, às vezes a gente olha a nossa vida e diz assim, oh meu Deus, eu precisava tanto desse milagre, eu já orei por isso, eu já clamei por isso. A Bíblia diz que Ana estava na igreja, no templo, e o sacerdote olhou para ela e disse, essa mulher só pode estar embriagada, porque Ana estava tão desesperada, que ela estava orando como quem tivesse uma angústia profunda no coração. Ela mal falava as palavras. Às vezes nós estamos assim. Às vezes as lutas estão tão grandes, que muitas vezes a gente não tem nem força para falar algumas coisas. Mas eu quero te dizer, Deus está te vendo. Deus sabe da sua dor. Nesse momento eu sinto no meu espírito que Deus está falando com você. Deus está falando ao teu coração. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar a sua vida. Você só precisa confiar nele. Entenda, o meu Deus é o Deus das causas impossíveis. Tem uma outra oração que fala muito ao meu coração. Qual é, pastor? É a oração de Jesus no Getsêmani. Jesus no Getsêmani, ele ora e diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, quando estava para enfrentar a cruz, ele sentiu o pecado da humanidade, ele sentiu a carga do pecado da humanidade, e aquela carga foi tão grande, que ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas eu fico impressionado com a segunda parte da oração de Jesus, que diz assim, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Você sabia? Existem momentos na nossa vida que a gente tem vontade de chutar o pau da barraca e dizer, eu não aguento mais. Jesus, tira isso de mim. Jesus, tenha compaixão de mim. Jesus, me ajuda. Nesses momentos, nós precisamos lembrar da oração de Jesus. Não é a nossa vontade que tem que prevalecer. Não é a nossa vontade que precisa prevalecer diante das circunstâncias. O que precisa prevalecer é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita e ela não acrescenta dor alguma. Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a nossa vida, mas nós precisamos entender que só vamos conseguir isso se estivermos perto do Pai. Amém ou não? Perto do Pai tudo é diferente e nós só podemos alcançar a graça de estar perto do Pai se tivermos uma vida de oração, se tivermos uma vida de sinceridade com Deus. Deus não gosta de falsidade, de palavras bonitas, como eu já te disse. O que Deus gosta é quando a minha vida está entregue diante dEle. É quando eu confio de falar para Ele tudo o que está existindo na minha vida. Então, quando eu tomo essa atitude, Ele pode mudar a minha história. Então, a primeira arma que nós aprendemos diante desse tema contra-ataque é que nós precisamos lutar com as armas certas. E a primeira arma certa que nós temos é a oração. A segunda arma que nós temos, pastor, qual que é? É a leitura da palavra. A leitura da palavra é uma arma espiritual sobrenatural para vencer os ataques do inimigo. Quando você conhece a palavra, você pode alcançar vitória na sua vida. Eu gosto muito desse versículo que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? O livro mais vendido do mundo é a Bíblia, porque ele é o livro mais especial que existe. Na verdade, nós precisamos conhecer esse livro, porque quando você conhece a palavra de Deus, ela pode trazer respostas para a sua vida.
você muitas vezes está andando sem resposta, é porque talvez está faltando a leitura desse livro santo. Porque eu posso garantir a você, aqui existe resposta para todos os nossos questionamentos. Você pode estar dizendo, pastor, que história é essa? Para tudo, para tudo da tua vida, eu garanto a você que aqui tem resposta. Olha, imagine um livro que foi escrito há milhares de anos atrás, e você abre a Bíblia hoje e ela fala com você. Isso só pode ser coisa de Deus, amém ou não? Então, o que podemos aprender com a Bíblia, pastor? Primeiro, é que ela é um manual. A Bíblia é um manual para a nossa vida. A Bíblia é um manual para a nossa história. Quanto mais você conhece a Bíblia, pode ter certeza, mais feliz você será. Imagine quando você compra uma coisa na sua casa. Você compra uma coisa na sua casa e lá, esse objeto que você comprou vem um manual. Essa semana eu tive uma experiência. Eu comprei um daqueles refrigerador de ar e lá dentro daquele refrigerador de ar tinha uma função que eu não estava conseguindo fazer. E aí eu recorri ao manual, estudei o manual e eu aprendi como utilizava aquele aparelho. Acredite, eu fiquei surpreso com todos os recursos, tudo aquilo que aquele aparelho podia me dar. E muitas vezes, assim é a palavra de Deus. Às vezes a gente não está vivendo a plenitude por não conhecer esse livro santo. Aqui está dizendo, o povo erra porque não conhece essa palavra e nem o poder de Deus. Quanto mais você conhecer a Bíblia, tenha certeza, mais feliz você será. Olha o que a Bíblia diz. Não desperte, nem incomode o amor, enquanto ele não quiser. Você sabia que a Bíblia tem resposta para tudo? Talvez você é um jovem, está me ouvindo aí agora, e você está dizendo, pastor, eu queria era namorar, eu queria era dar uns pega por aí, eu queria era ser feliz, eu queria encontrar alguém para me ser feliz. Todo mundo tem uma cara metade, pastor, todo mundo tem uma companhia e eu não tenho ninguém. A Bíblia está dizendo, talvez não é o tempo de você ter. A Bíblia diz que tudo tem um tempo, tudo tem um tempo preparado na terra. Quando o teu tempo chegar de você encontrar alguém, fique tranquilo, você será muito feliz, abençoado, pleno, você alcançará tudo que você tem. Mas a Bíblia está dizendo, não desperte este sentimento antes da hora. Porque se você despertar esse sentimento antes da hora, o que era para ser alegria se torna tristeza. Por isso que você vê muitos jovens dizendo, eu não consigo ser feliz no amor, parece que todo mundo é feliz e eu não. Oh meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? Não aconteceu nada. Às vezes você só está despertando algo que ainda não era o tempo. Deus tem um tempo para cada coisa e no tempo de Deus, tudo na sua vida será pleno. Você pode dizer amém por isso? Outra coisa que a Bíblia nos traz de uma forma sobrenatural, é que a Bíblia, primeiro ela é um manual, segundo a Bíblia, ela é refúgio para as nossas lutas. A Bíblia diz no Salmo 46, um salmo que eu gosto muito, diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A Bíblia é refúgio para as horas de luta. Eu não sei quais são as lutas que você está vivendo. Eu não sei quais são os problemas que você tem enfrentado. Mas eu sei de uma coisa. Deus é refúgio. Deus é resposta. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus quer te ver feliz. Deus quer te ver abençoado. Deus quer te ver realizando todos os projetos da sua vida. Você só precisa confiar nele. Você só precisa acreditar que este Deus é poderoso para mudar toda a circunstância errada que você está vivendo. Deus é poderoso para mudar toda a sua história. Então nós aprendemos que a Bíblia é manual, a Bíblia é refúgio para aqueles que necessitam, e eu gosto muito dessa música. Tem uma música nova aí que está, não sei se é nova para os outros, mas para mim é. Eu estou sempre atrasado com as músicas, né? Mas tem uma música aí que está dizendo o seguinte, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está
na palma de suas mãos. E eu sou apaixonado por essa expressão. O controle está na palma das suas mãos. Eu fico, nas minhas lutas, nos meus desesperos que todo mundo tem, eu fico seguro nessa expressão. O controle de tudo está nas mãos de Deus. Nada saiu, o controle não saiu das mãos de Deus. E pode ter certeza, no tempo certo, Ele vai nos abençoar de uma forma sobrenatural. E nós precisamos crer nisso. Você pode dizer amém? Amém por isso? Sim ou não? Então nós aprendemos que a Bíblia é manual, é refúgio. E por último, dentro desse ponto, a Bíblia é salvação. Se tem uma coisa que a Bíblia é salvação. Quando você entende que em Deus nós podemos ter salvação, isso é maravilhoso. Salvação de quê, pastor? Salvação para o vazio do coração, salvação para a solidão, salvação para a sua família e o mais importante, salvação para a sua vida. Todos nós precisamos de salvação. A Bíblia diz que todo homem precisa ser salvo. O homem sem Deus, ele não é ninguém. O homem sem Deus, ele não pode chegar em lugar nenhum. Na verdade, o homem sem Deus está destinado ao inferno. O homem sem Deus, ele não pode chegar perto de Deus. Por isso que nós precisamos dele. Por isso que nós precisamos estar rendendo o nosso coração a esse Deus que é todo poderoso. Olha o que esse versículo diz, Romanos 10, 9 e o 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Quantos querem salvação nessa noite? Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estava em uma igreja como essa. E no final da palavra, o pastor disse: quem quer aceitar Jesus em seu coração? Eu lembro que eu não entendi o que eu estava fazendo de verdade, mas eu levantei minha mão e disse: eu quero que Deus cuide da minha vida. E Ele cuidou da minha vida, Ele me deu graça, Ele me salvou, Ele salvou a minha família. E graças a Deus, porque naquela noite eu levantei a minha mão e disse: Jesus, salva a minha vida. Talvez Deus está falando ao seu coração, talvez você está me ouvindo aí pela internet, Deus está falando ao seu coração. E nessa noite eu quero te dizer, se Deus estiver falando ao seu coração, ouça aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Então, nós aprendemos nessa noite que nós temos armas poderosas, armas espirituais para contra-atacar o inimigo. Então a primeira arma que nós aprendemos é a oração. Segunda, leitura da palavra. E a terceira e última arma que nós precisamos para vencer o inimigo, nós precisamos ter certeza e convicção do nosso chamado. Você sabia que uma pessoa que ela não tem convicção do chamado, a convicção por que ele nasceu, ele vive sempre procurando o sentido da vida. Você já encontrou pessoas que estão sempre procurando um sentido para a vida? Por que eu nasci? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou alegre? Elas vivem a vida baseada em sentimentos. E nossa vida não pode ser baseada em sentimentos. Na verdade, a nossa vida precisa ser baseada em um propósito. Nós nascemos com um propósito e precisamos vencer esse propósito. Mas muitas vezes, o nosso propósito de vida nos tira de uma zona de conforto. A Bíblia fala que Moisés estava vivendo em um palácio. Ele vivia como um príncipe, desfrutando das melhores coisas que existiam na terra. Mas um dia, Deus o chamou para viver o seu propósito. E ele teve que deixar uma vida de regalias, uma vida nobre, uma vida maravilhosa. Muitas vezes, para aprender coisas duras, lições que teria que ter uma lição prática, uma lição de muitas vezes de sofrimento, de
de passar por coisas que ele não estava acostumado a viver. Mas ele teve coragem de se submeter ao propósito de Deus. E eu posso te dizer, Moisés foi um dos maiores homens que passou por essa terra, porque ele teve coragem de se submeter ao propósito de Deus. Às vezes a gente fica fugindo dos propósitos de Deus na nossa vida. A gente às vezes, Deus fala conosco, a gente quer até aceitar esse propósito. Mas o que acontece é que muitas vezes a gente foge do propósito. Deus às vezes fala ao nosso coração, meu filho, minha filha, eu quero que você faça isso. Mas muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. Eu ouvi uma frase que diz que infelicidade é ter sucesso naquilo que Deus não planejou. É infelicidade ter sucesso naquilo que Deus não planejou. Às vezes, você vê pessoas bem-sucedidas, vivendo em empregos maravilhosos, desfrutando dos melhores carros, casas, vivendo as melhores coisas que essa terra pode oferecer. Mas dentro do seu coração, eles são vazios. São vazios não é porque tem dinheiro, não é isso. Ter dinheiro não tem problema nenhum em ter dinheiro. Na verdade, é até bênção demais ter dinheiro, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente está longe do propósito de Deus para as nossas vidas. O problema é quando a gente não está fazendo aquilo que Deus planejou, não está fazendo aquilo que Deus planejou para nós. Isso é um problema. E nessa noite, Deus quer falar ao teu coração. Deus quer renovar promessas na sua vida. Eu sei que existem pessoas que estão aqui me ouvindo e que têm promessas de Deus. Que Deus fez promessas há 10, há 9, há 8, há 5 anos atrás. E você olha e diz, essas promessas ainda não se cumpriram, pastor. Fica tranquilo. Deus te chamou por um propósito. Deus te colocou na terra por um propósito. E você é eterno até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deus jamais vai desistir de você. Deus jamais vai desistir do plano perfeito que Ele tem para a sua vida. Às vezes a gente, nessa terra, a gente luta contra o propósito de Deus. A gente muitas vezes bate a cara, faz coisas que não deveria, como o filho pródigo que foi e quebrou a cara fazendo coisas que o pai nunca planejou. Mas teve uma hora que ele caiu em si e precisou voltar. Eu não sei se esse é o seu caso, mas se for, quanto mais rápido você voltar, mais rápido você se encontrará com seu propósito de vida e você vai viver por ele. Porque a vida aqui na terra, ela é muito rápida. Ontem, parece que foi ontem, eu tinha 15 anos. Agora eu não vou dizer quantos anos eu tenho, porque eu não preciso, estou muito novo ainda, né? Mas a vida, gente, passa muito rápido. E você precisa estar atento àquilo que Deus está falando ao seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida. Eu queria te convidar nesse momento, que você possa fechar os teus olhos aí onde você está. De repente você está fazendo alguma coisa na sua casa, pare um pouquinho. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos iniciando essa série hoje, que tem por tema o contra-ataque. Nós precisamos, meu Deus, aprender como lutar contra o inimigo. Nós precisamos entender que existem armas espirituais à nossa disposição. Existe uma armadura preparada para cada um de nós. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Existem armas espirituais, meu Deus. E nessa noite nós aprendemos o poder dessas 3 armas, que é a oração, que é a leitura da palavra, que é viver por um chamado. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai, a desfrutar
lutar, Senhor, dessas armas espirituais, que nós possamos lutar e vencer em nome de Jesus. Hoje eu quero abençoar, meu Deus, essas pessoas que estão aqui nos ouvindo nessa noite, que estão enfrentando lutas, dificuldades, que estão clamando ao Senhor, estão orando, estão dizendo: meu Deus, eu não sei mais o que fazer, porque essa situação não tem mudado, eu tenho enfrentado essa luta. E nessa noite, Deus manda te dizer que Ele é poderoso, que Ele é Deus poderoso, que Ele vai ao teu encontro, que Ele nunca te deixará desamparado. Deus é contigo, você é filho, você é filha do Deus Todo-Poderoso. Acredite, Deus está com você, Deus ama você, você é um presente para esse Deus que é todo-poderoso. Deus te fez com um propósito, e você cumprirá o propósito pelo qual Ele te fez. Você não foi feito para viver uma vida de sofrimento. Você pode até passar pelo sofrimento, você pode até estar enfrentando o sofrimento, mas você não foi feito para viver sofrendo. Deus, nessa noite, Ele te diz: coloque nas minhas mãos o sofrimento, porque a palavra está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem alívio para a sua vida, Deus tem alívio para a sua família. Creia nesse Deus, creia nesse Deus, creia nesse Deus. Ele é poderoso para mudar a sua sorte, para mudar essas lutas que você está enfrentando. Hoje eu declaro sobre a tua vida que o gigante vai cair, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que esse gigante vai cair. Ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos ele fugirá, porque há um Deus poderoso que batalha as tuas batalhas. As tuas lutas estão sendo pelejadas por esse Deus, e esse Deus nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele ama você, Ele acredita em você, e você não viverá esse sofrimento. É noite de entrega, entregue diante de Deus. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu te entrego essas lutas, eu te entrego o desespero, a aflição, eu te entrego, meu Deus, esses momentos de desespero que eu tenho vivido. Entregue tudo na mão de Deus, entregue tudo para Ele. Ele tem resposta para você. Receba em nome de Jesus paz vindo da parte de Deus nessa noite. Receba em nome de Jesus a paz no teu coração, receba refrigério na tua alma. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus cuidará de ti. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse fazer uma oração comigo nessa noite. Repita aí na sua casa e diga assim comigo: Senhor Jesus. Mas diga com todo o teu coração, diga assim: Senhor Jesus. Isso, nesta noite, meu Deus, eu te entrego o meu coração, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, dono da minha vida. Escreve o meu nome, Jesus, no livro da vida, pois eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus, amém e amém. Se você fez essa oração com todo o seu coração, eu quero te convidar a mandar uma mensagem para esse número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Mande uma mensagem dizendo: eu entreguei o meu coração para Jesus. E se você tem um pedido de oração, fale nessa mensagem. Como nós podemos orar por você? De que forma nós podemos te abençoar? Escreva. Ah, pastor, eu tenho dificuldade, eu não gosto de escrever. Então mande uma mensagem de voz. O certo é, nós vamos orar por você e vamos te abençoar, em nome de Jesus. Existe um texto que eu gosto muito, que fala que tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu vejo a luta do homem do campo. O homem do campo, quando ele lança a semente na terra, ele tem que esperar um tempo, alguns processos. Primeiro, precisa lançar a semente. Depois, precisa ter chuva, a chuva adequada para essa semente crescer. E eu, como acompanho muitas pessoas que gostam de plantar e vivem do campo, eles plantam a semente e ficam esperando a semente dar fruto. Essa é uma esperança para aquele que planta. A Bíblia está dizendo: tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Eu fico pensando
é quem não planta. Quem não planta é um desespero, porque ele não pode nem esperar. Quem não planta não tem a alegria de colher os frutos. Quem planta pode até ficar esperando por um tempo, mas tenha certeza, uma hora ele vai colher. Hoje eu quero te convidar, se você tem esse entendimento, se isso é claro para você, eu queria te convidar a plantar na casa de Deus. Agora mesmo está passando os números aí da conta bancária da igreja. Você tem a oportunidade de poder ofertar na casa de Deus, de semear uma semente na casa de Deus. E eu quero te convidar, você não é obrigado, isso é para quem entende qual é esse princípio. E eu quero te convidar, se você entende esse princípio, a contribuir na casa de Deus. Eu quero orar por você. Pai, nós abençoamos cada semente que os teus filhos têm plantado nessa noite. Meu Deus, que em nome de Jesus, que cada uma dessas sementes, meu Pai, possa dar muitos frutos, que o Senhor possa estar contemplando o coração de cada um que oferta na tua casa, que semeia na tua casa. Meu Deus, que eles possam receber a bênção do fiel, aquele que dá, vai colher, aquele que planta, colhe, e nós profetizamos, meu Deus, uma colheita sobrenatural, em nome de Jesus. Você pode estar aí ofertando, enquanto os nossos irmãos adoram ao Senhor. Eu queria que você pudesse estar ofertando na casa de Deus. Aos teus pés arde meu coração, aos teus pés entrego o que este é o lugar da minha segurança, e ninguém poderá nos separar. Me perdoaste, me acercaste em tua presença, me levantaste quando prostro em adorar-te. Mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés, não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. Aos teus pés arde meu coração, aos teus pés entrego o que sou. Esse é o lugar da minha segurança, e ninguém poderá nos separar. Perdoaste e acercaste em tua presença, me levantaste quando prostro em adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés, que estar aos teus pés. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés, e aqui
estar aos teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande, que estar aos teus pés. Uau, que tremendo! Foi uma noite poderosa. Eu sei que Deus falou ao seu coração. Pelo menos eu tenho a convicção que Ele falou ao meu coração. Foi uma noite sobrenatural. Acredite, Deus quer fazer coisas lindas na sua vida. Nesse domingo, nós temos uma programação sobrenatural. Domingo agora, dia 11, nós vamos estar inaugurando o nosso templo. Nós estamos voltando aos cultos presenciais. Nós vamos ter o culto online também, mas nós vamos ter o culto presencial nesse domingo. Então fique atento às nossas redes sociais, os avisos que estarão sendo colocados nas nossas redes sociais. E com certeza nos encontraremos no domingo para participar da Santa Ceia e ter um domingo maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.